Hoje a gente vai falar sobre libertar-se das amarras do seu próprio eu. Existe um conto quase de que nosso próprio eu nos limita. E é verdade, né? Porque eu só posso ter um eu quando eu tenho alguns limites. E aquilo que me define também me limita. Porque a fronteira de mim, né, a minha fronteira que define o meu eu, é o contato com o externo e, ao mesmo tempo, até onde eu existo, até onde eu posso ir, né? Então, existe uma delimitação aqui. Não necessariamente essa delimitação pode ser um limite, no sentido de limitar você para fazer as coisas. Mas, para que ela não limite, você precisa estar acordado. Então, eu vou dizer como a gente constrói esses limites que nos definem e depois como é que a gente pode, entre aspas, destruí-los, ou pelo menos não deixar com que ele seja a nossa cadeiazinha de mim mesma. Bom, o sistema nervoso ele apareceu no momento em que existiam muitas células e uma célula lá do extremo norte precisava saber o que a célula do extremo sul estava fazendo para que elas pudessem estar no mesmo barco, ter o mesmo propósito. Então, o sistema nervoso ele serve para comunicar. Comunicar o quê? Comunicar o que eu recebo de informação do meio ambiente e comunicar o que eu recebo de informação dentro de mim mesma, das minhas próprias células, dos meus próprios pensamentos e processos. Ele traz a informação em nós Homo sapiens, que somos um sistema muito complexo, ele traz a informação para uma central, essa central interpreta os dados e responde. Então, ele traz a informação dentro de uma caixa preta, né, de um sistema nervoso central. Ele transforma essa informação em dados pela análise, pela interpretação, pela associação, e aí ele devolve uma resposta de adaptação do organismo ao meio. Isso fica muito complicado, ou pelo menos muito mais complexo, quando a gente trata de relações mais próximas, né? Quando a gente está na relação que a gente já conhece a pessoa há muito tempo, que a gente já tem ali uma rotina, né? Então, um olhar faz com que eu interprete tudo que o outro quis me dizer. E essa interpretação, ela é automática. Isso eu faço sem me perceber que eu estou fazendo, né? E reajo, dou a resposta para o mundo sem perceber também que eu estou reagindo daquela maneira. Quando eu digo perceber, é claro que você está percebendo o que você está fazendo, mas você não está de posse, você não tem a posse daquilo que você está fazendo. Então, por isso é automático. E nesse sentido, a gente tem aquilo que nos construiu. Porque todas essas interpretações, tudo isso que eu captei do ambiente, ele foi construído no meu sistema nervoso central à medida em que eu fui me relacionando. Então, se eu não utilizar os meus olhos, durante 30 anos e de repente eu abrir os olhos, eu não vou conseguir distinguir as coisas, porque eu não tive aprendizado. O meu sistema nervoso não aprendeu isso, ele não captou essas informações e eu não pude, então, organizá-las. Tá claro isso? Tá, mas, Roberta, e daí, né? O que tudo isso tem a ver com os meus limites? Essas são as construções dos seus limites. Os limites você vai se identificando com aquilo que você está vivendo,
né? Então, a gente está no Brasil, a cultura do Brasil, a gente gosta de música, a gente gosta de feijoada, a gente vai se inserindo nisso, e isso vai me definindo, o meu sistema nervoso vai cada vez mais interpretando isso sem a minha anuência, vamos falar assim, sem a minha interferência, sem a minha consciência, e eu vou me identificando com isso. Eu sou palmeirense, eu sou corintiano, eu sou brasileiro, eu sou estudante, eu sou marido, eu sou mulher, e eu vou conseguindo construir esses selfies, esses pequenos, não são pequenos, mas essas partículas de eu em mim mesma. E a partir disso, isso vai me definindo. E no momento em que isso me define, isso também me limita, porque se eu sou palmeirense, eu não posso ser corintiana, né? Então eu tenho... E aí entra uma função muito antiga dos primatas, que é a separação entre nós e eles. Bem rapidamente isso acontece. Nós somos todos aqueles que estamos unidos em torno de uma ideia comum, de um comportamento comum, e eles são aqueles esquisitos todos que são diferentes da gente. Quando isso a gente consegue lidar, muito bem. Muitas vezes, e inúmeras vezes, isso trouxe muito conflito e traz conflito para a gente, né? Porque, sei lá, você está namorando alguém e você descobre que esse alguém, no meio do caminho, a gente sempre descobre coisas, né? Você descobre que esse alguém tem valores, tem crenças muito diferentes das suas. E isso pode trazer um conflito, um confronto, muitas vezes, entre vocês. Por isso, as amarras do eu limitam você, né? Acabam trazendo para você uma certa circunferência na qual você pode transitar e que você se reconhece como você mesma. Muito bem. E para se livrar disso, e para ir além disso, o primeiro passo é você saber que isso não é você, isso foi uma construção do teu sistema nervoso central para ele poder se adaptar, para o seu organismo como um todo poder viver nessa cultura na qual você vive. E cultura, eu não estou falando só da cultura cognitiva ou do traço cultural que a gente tem, mas do ambiente mesmo no qual você se encontra, né? Para você reagir de acordo, para você estava e continua aprendendo como viver nesse mundo, como fazer, e por isso você está aqui. Como é que eu faço para ter mais liberdade, não procrastinar, diminuir minha ansiedade? Todas essas coisas você quer aprender, e esse aprendizado vai se tornar você em algum momento. E vai ajudar você a reagir aos desafios do seu dia a dia, do seu cotidiano. Primeiro passo para você ir além das suas próprias fronteiras é saber que elas estão presentes e que elas não são você. Elas definem um comportamento automático de como você lida com o mundo e como o seu organismo pode fazer você lidar com o mundo para trazer você até aqui. E aí entra a questão de você não estar dormindo, né? Você não está dormindo no banco da sua própria vida, né? Na direção da sua própria vida, no automático. Mas se acordar para isso. E aqui entra um ciclo que eu chamo o ciclo do inevitável. O ciclo do inevitável é quando eu recebo uma informação do ambiente, eu interpreto essa informação e essa informação me desorganiza, sendo ela boa, sendo ela ruim, sendo ela magnífica, extraordinária, ou eu estava esperando, ou eu não estava esperando de jeito nenhum. Quando eu recebo essa informação, existe uma desorganização em mim, que os storytellings falam que é um incidente crítico. O herói está lá na vida dele de boa, tranquilo, e de repente acontece um incidente crítico que vai fazer com que ele entre numa jornada.
É esse o incidente crítico no nosso sistema nervoso. Esse incidente é uma desorganização. Existe uma informação, um impacto, um contato com o ambiente e esse contato me desorganiza. É natural isso acontecer. Acontece que, quando eu me sinto desorganizada, eu posso ter dois caminhos. Ou eu entendo que eu recebi um impacto e falo, ok, vamos aguardar que eu vou me reorganizar, porque o seu organismo vai se reorganizar sozinho. Ou eu me desespero e pioro a desorganização, porque eu estou perdendo o controle. Quando eu recebo esse impacto e essa desorganização, faz com que eu perceba que eu estou perdendo o controle. E aí eu posso entrar numa linha de pânico, de desespero, de não ter ajuda, né, de mim mesma, de perder a cabeça. E esses são os dois caminhos que você pode seguir. Esperar, fazer a pausa, né? Saber que a desorganização está acontecendo e sustentar a desorganização, não atuar durante a desorganização, se manter tranquilo não, mas desorganizadamente tranquila e aguardar a reorganização acontecer. Ela vai acontecer, se você não entrar no desespero, né? Pô, mas como é que eu não entro no desespero? E é exatamente isso que a prática de mindfulness ajuda a gente a não entrar no desespero, a perceber o desespero, mas não se desesperar com o próprio desespero, tá? É fácil? Não. É simples? Muito. E o ciclo do inevitável, ele é inevitável. Por isso que ele é um ciclo chamado ciclo do inevitável. Ele é inevitável. Eu recebo o impacto, eu me desorganizo e eu vou me reorganizar se eu me mantiver na desorganização. Quanto mais eu entrar na cozinha, a cozinha tá uma puta zona, e eu resolver que eu vou zonear ainda mais, começo a fazer um monte de coisa sem planejamento, entre aspas, né? Eu vou desorganizar mais a cozinha, né? Exatamente. Mano Machado. É o tempo de restauração de todas as coisas. Sim, dentro de você, inclusive. E não demora 1 milhão de anos, tá, gente? Demora o tempo que eu vou levar para elaborar, para organizar essa informação dentro de mim. Então, o ciclo do inevitável é isso. Recebo um impacto, me desorganizo, me reorganizo, e tenho que esperar esse tempo, né? Tenho que esperar esse tempo. Eu posso aumentar a minha desorganização, o que só vai piorar as minhas questões, né, internas, só vai piorar a minha própria desorganização. E nessa desorganização existe confusão, falta de clareza, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, não sei o que está acontecendo. E sustentar isso, sustentar no sentido de não querer resolver de qualquer forma, é a parte mais difícil da prática. Porque a prática tem a ver com você ficar nesse espaço, ter intimidade com eles, perceber a desorganização em si mesmo como ela é. E essa desorganização muitas vezes acontece nessas amarras do eu, né? Porque te define. Então vem um impacto. Eu era, sei lá, irmã do meu irmão, né? Claro, meu irmão morreu. E agora? Né? E agora, assim, como assim meu irmão morreu? Além de me trazer o impacto da mortalidade, né? Tipo, eu posso morrer a qualquer momento. Ele me traz uma perda, não só de uma pessoa que eu gosto e que eu amo, mas de um espaço que é meu, né? De um papel que era meu, de um pedaço de mim, né? Então, como é que eu me reconheço agora? E essa é a grande brincadeira do ciclo do inevitável. E como o próprio nome diz, ele é inevitável. Se você consegue lidar com o ciclo do inevitável com um outro ciclo, que é o ciclo da virtude, aí você
consegue se reorganizar mais rapidamente. O ciclo da virtude é quando eu percebo a informação, aguardo, espero, percebo o que está acontecendo, que o meu corpo está reagindo, porque o seu corpo ele foi programado para fazer a reação. A gente é programado o tempo inteiro por sinais, por códigos, biológicos. Então, o seu corpo foi programado para reagir. No momento em que ele foi programado para reagir, ele reage, né? Vem o impacto chega no seu sistema nervoso central, faz uma integração, essa integração faz uma interpretação e, bum, o seu corpo reage. Quando você está acordado ou acordada no volante da sua própria vida, no timão do seu próprio barco, você consegue perceber que o seu corpo está reagindo. Vou repetir. Você consegue perceber que o seu corpo está reagindo. E você não embarca nisso. Neste sentido, você sustenta tudo o que está acontecendo, você deixa isso acontecer. Quando eu falo sustenta, não é dar suporte para, mas é permitir que isso tudo aconteça. Você não resolve que você vai mudar a sua resposta, você não resolve que você vai interferir, que você vai ajudar, que você vai impedir. Você simplesmente permite que isso aconteça e continua aguardando. Enquanto você permite que isso aconteça, você aguarda uma resposta mais inteligente, menos emocional acontecer, para você poder agir. A diferença entre o ciclo do inevitável e o ciclo da virtude é essa pausa, essa espera, essa possibilidade de você aguardar a resposta, de você não entrar em ação. E quando entrar em ação, não entrar a partir do automático. Não entrar a partir do seu modo automático de ser, de tudo aquilo que te define, de todas as suas preferências, os seus gostos, desgostos, as suas reações, os seus padrões automáticos. E sim, esperar, aguardar para que o seu córtex pré-frontal possa analisar esses dados e tomar uma decisão mais precisa, mais assertiva, mais eficiente e melhor para você mesma, ou para você mesmo, de um outro lugar, de uma outra escolha, numa escolha real, numa escolha presente. Faz sentido isso, gente? Não é a coisa mais fácil do mundo. Mas também não é a coisa mais absurda que existe. A gente foi programado. Obrigada, Jaque. A gente foi programado para usar o nosso córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é essa região que está aqui na minha testa, na sua também, e ela é a região que dá sentido para as coisas e é a tomada de decisão. Só que quando eu estou no ciclo do inevitável, eu estou na desorganização, esse córtex pré-frontal, ele deixa de estar acordado, de estar funcionando. As ligações entre o meu sistema límbico, que é o meu sistema emocional, estou falando muito, não é exatamente só um sistema emocional, mas entre o meu sistema emocional e o meu sistema primitivo de respostas automáticas às coisas, ele corta a conexão com o córtex pré-frontal por conta do meu desespero da desorganização. E nisso, eu deixo de me reorganizar. Eu me reorganizo no jeito que dá, né? Do jeito que o meu corpo funcionou a vida inteira. E quando eu começo a praticar, eu começo a centrar, eu começo a ancorar a minha atenção, eu começo a exercitar o meu córtex pré-frontal, fortalecer as ligações do meu córtex pré-frontal com essas regiões do meu sistema límbico e também do meu sistema mais primitivo, cerebral, que toma conta de tudo,
Porque o nosso cérebro toma conta de tudo. Existe uma parte chamada tronco cerebral que cuida de tudo. E você nem sabe, né? Assim, tipo, você está respirando, você está digerindo o seu café da manhã ou está se preparando para receber o seu café da manhã. Você está mantendo os níveis de oxigênio no seu cérebro, no seu sangue. Suas hemácias estão carregando oxigênio de lá para cá. As suas células estão fazendo energia. E você não está nem percebendo tudo isso acontecer. Graças a Deus, porque se dependesse da gente, provavelmente a gente estaria morto, né? Porque a gente não consegue cuidar de tudo isso. E todas essas informações, tanto de dentro quanto de fora que eu recebo, imagina, a gente está num mundo cheio de luz, cheio de sombra, cheio de cor, cheio de sons, cheio de aromas, de paladares, de toques, de sensibilidade, né, na roupa ou na temperatura. Se eu fosse prestar atenção em tudo isso, né, se eu fosse prestar atenção em tudo isso, provavelmente eu iria sobrecarregar o meu sistema cognitivo de atenção, de estar consciente de tudo. Meu sistema não daria conta disso, né? E por não dar conta disso, a gente cria filtros. E esses filtros são essas integrações entre os meus sistemas que se torna um pathway, um caminho automático que interpreta coisas e que filtra a informação que vem. Então, por exemplo, coisa mais ridícula do mundo, né? Estamos chegando no inverno e aí a temperatura está caindo, tá certo? Você não pensa, puxa, a temperatura está caindo, a gente está chegando no inverno o sol, a Terra fica mais longe do sol, essa parte, né, da Terra, o hemisfério sul fica mais longe do sol e por isso a temperatura... Não pensa nada disso, você nem pensa que tá frio, você fala, nossa, vou lá e pego uma blusa e ponho. No máximo que você fala é, tô com frio, né? Se não é a sua mãe falando para você, leva uma blusa, porque vai esfriar, sei lá. Hoje a gente nem sai, né? Estamos na pandemia. Todas essas coisas, elas são automáticas e são filtros. A gente filtrou tudo isso, toda essa informação. E a informação era da temperatura que caiu. Eu vou lá e pego uma blusa. Eu não fico pensando, nossa, minha pele percebeu a temperatura caída e o meu corpo está fazendo mais calor para que eu possa me manter na mesma temperatura. Não penso nada disso. Simplesmente pego a blusa e ponho. E assim acontece com um monte de outras coisas. Eu estou dando um exemplo muito simples. Esses filtros são o que nos define. Eles passam a ser aquilo que eu sou, o jeito que eu funciono, né? Você já recebeu feedback na sua vida, seja do seu amigo, da sua mãe, do seu namorado, da sua namorada, da sua mulher, que fala assim, putz, a Roberta é super, sei lá, cognitiva, ela adora ficar explicando as coisas, né? Ela não gosta de azedo, sei lá, qualquer coisa. Não tem um jeito de definir você assim. E você se identifica com isso. Muitas coisas a gente quer mudar na gente, não é? Por isso que você está aqui, por isso que você está num caminho de autoconhecimento, porque você quer mudar uma série de coisas que você não quer se identificar com. Mas existem outras coisas que você quer manter, né? São as nossas preferências, os nossos filtros. E nestas preferências, a gente acaba entrando no automático. Para eu acordar e sair dessas preferências, saber que nada que me limita, né, que me define, na verdade, me limita, e que eu posso ter qualquer e ser qualquer coisa nesse mundo, né, me manifestar inteiramente, eu preciso estar acordada, eu preciso entrar no ciclo da virtude, que é fazer essa pausa, que é perceber. Primeiro é perceber que o meu corpo está reagindo, é o meu corpo que está reagindo. E depois disso, é esperar o meu corpo reagir, é perceber o que está acontecendo, esperar que isso aconteça, porque tudo é impermanente, isso vai vir, vai ter o seu pico e vai
passar, né? E eu vou ver, eu vou testemunhar isso acontecendo, eu vou testemunhar no momento em que eu tenho que começar a apresentação, que eu tenho que abrir a live, o meu coração acelerar, a minha respiração aumentar, eu começar a transpirar um pouquinho. Isso não acontece, mas é um exemplo, né? Assim, tipo, e aí eu vou perceber que isso tudo está acontecendo, não vou me desesperar com isso que eu estou percebendo. Eu vou falar, putz, é meu corpo reagindo. Eu tô tensa com aquilo que vai acontecer. E é só isso, é só uma tensão. E nisso eu paro. Eu tô tensa, reconheço que eu estou tensa. Continuo respirando, deixo essa tensão passar. E enquanto eu estou respirando, eu também estou ajudando, estimulando o meu parasimpático para que eu possa trazer mais tranquilidade para mim, para o meu corpo e mandar para o meu corpo, né, a partir da minha mente, mandar para o meu corpo a mensagem de que, ok, tá tudo bem, não tem nenhum tigre atrás da gente, não vai acabar o mundo, eu não vou, percebe? Alguns chamam de pegar essa criança no colo, né? Então, eu começo a dar para o meu corpo informações de que, ok, eu estou no controle, eu estou sabendo o que está acontecendo, pode deixar que eu vou cuidar disso, eu estou cuidando, vamos nos tranquilizar. Você ajuda o seu corpo a se centrar, a trazer mais tranquilidade para ele, e neste momento, o seu córtex pré-frontal pode trazer uma solução um pouco melhor. Eu posso começar a live falando, gente, eu estou muito tensa hoje. Você pode começar o seu encontro dizendo, é difícil para mim falar em público, mas eu estou aqui, vou fazer o meu melhor, conto com a ajuda de vocês e whatever. Percebe? Você começa a trazer uma vulnerabilidade que é a sua força, uma verdade, uma autenticidade, uma originalidade e uma presença para tudo que você faz. Percebe? E neste sentido, você começa a dar respostas diferentes. Você começa a perceber você mesmo diferente. Que você está mais inteira. Você não está tentando esconder a tensão, esconder a ansiedade. Você está revelando isso. Falando, gente, a minha orelha é grande mesmo. Ela é super grande e tá tudo certo. O que eu posso fazer? Cirurgia plástica, eu sei. Mas, entende? Trazendo, falando, não tô me sentindo segura, não tô... Eu sei que isso no mundo, às vezes, é complicado, porque você fala, não tô me sentindo seguro, o outro esfaqueia você, né? O outro, tipo, você não tá se sentindo segura, você deveria se sentir insegura, né? Mas eu tenho certeza que ele mesmo também não tá se sentindo seguro, né? Porque o Augusto Cury, ele diz que atrás de todo... Ele é um psiquiatra. Ele diz que atrás de todo todo agressor existe uma pessoa ferida, né? E é isso mesmo, a gente tá só defendendo aquilo que a gente mesmo está sentindo. E no momento em que a gente começa a ter compaixão com a gente mesmo, no sentido da gente poder... Exatamente, já que você começa a ser mais amorosa com você mesmo, no momento em que você começa a ser mais gentil consigo mesmo e expor, né, para você mesmo, não precisa nem falar para o outro que você está tenso, inseguro, seja lá o que for, que você comece a expor isso, você também traz uma gentileza para a mesa, sabe? Uma segurança de que é assim que eu estou sentindo, não é assim que eu sou, é assim que está nesse momento. O outro também participa disso, né? Tanto na construção da sua insegurança como no acolhimento dela. E é assim que você expande os seus limites e se desamarra dos limites do seu eu. Porque o seu eu não é um eu, você não nasce com um eu. O seu eu é construído no caminho. E na construção do seu eu,
O seu corpo constrói o eu do jeito que dá para construir, com os padrões e com os elementos que ele tem naquele momento para construir esse eu. E não é um único eu que você tem, são vários, porque são várias interações que você tem. Isso vai ficar para um próximo ou podcast ou live. E esses reconhecimentos, esses filtros que passam a ser definidos como eu, né, ele é uma reação automática ao seu cotidiano, à sua rotina. E para você sair do automático, não é muito difícil, é simplesmente leva o tempo de uma respiração. Uma respiração consciente, a percepção do seu corpo como um todo aqui, neste momento agora. Uma acordada dos seus sentidos, a percepção da sua pele, dos sons no ambiente, das cores, texturas, luzes e sombras. É isso. Perguntas? Respostas, dúvidas, comentários, alguma coisa? Eu sei que eu passei muita coisa, muito conteúdo denso, mas a gente é complexo, né? Então, para a gente poder se entender no sentido de poder trazer a nossa capacidade de escolher o nosso próprio destino, tem que saber sobre essas coisas.